Umas 3 semanas atrás, mais ou menos, eu publiquei um vídeo aqui falando sobre o Equador. As cenas que estavam sendo veiculadas na internet, nas redes sociais, mostrando como a população equatoriana está lidando com isso. Em particular, uma região específica que é Guayaquil, que é a região mais afetada pelo coronavírus no país. E quando eu vi aquelas cenas, elas me perturbaram muito. Não apenas porque a gente falava de um país latino-americano, próximo do Brasil, bastante pobre, e cujo sistema de saúde entrou em colapso e as pessoas foram obrigadas a ficar em casa com corpos de parentes ou queimá-los nas ruas, porque não tinha quem buscasse o corpo das pessoas, mas porque aquilo ali, aquelas cenas, já prenunciavam o que poderia acontecer em muitos outros países pobres também, em muitos outros países latino-americanos, em países africanos. Aquilo ali era um prenúncio, era um alerta, na verdade, né? Ontem eu fiz uma live com a Jandira Fegali e com a Débora Diniz. Foi bem enriquecedora a live, você vê as perspectivas dessas mulheres, que são extraordinárias. E lá a gente mencionou que, na verdade, há uma máquina do tempo. Essa pandemia ela foi gradualmente se espalhando pelo mundo. Não foi de uma hora para outra. Começou na China, talvez em dezembro do ano passado, mas em janeiro certamente já estava lá em Wuhan, na província de Wuhan, foi se espalhando, foi para países próximos e depois chegou na Itália, aqui na Espanha, que foram os países mais afetados na Europa, Reino Unido, França, Alemanha, Portugal, foi se espalhando, chegou nos Estados Unidos, foi para a América Latina, teve casos no Irã, ainda antes disso, na verdade, né? Casos no Irã. Ou seja, vocês aí na América Latina, vocês no Brasil, tiveram muito tempo para se preparar. Bastava olhar para o mundo, bastava olhar para a China, aqui para a Europa, para o Irã, para os Estados Unidos, para saber aquilo que vinha no caminho de vocês. Houve tempo para isso. E de fato, alguns governadores, alguns prefeitos compraram essa disputa, compraram essa luta e fizeram o máximo que puderam para tentar proteger os brasileiros. Porque não é brincadeira. A pandemia não é brincadeira, o coronavírus não é uma gripezinha nem um resfriadinho, é algo grave, algo sério, que tem saturado o sistema de saúde pelo mundo, que tem matado muita gente. Aqui na Espanha matou mais de 20 mil pessoas, na Itália também, por aí, mais do que isso até. Nos Estados Unidos já são 40 mil mortos, 45 na verdade, acabei de confirmar aqui, 45 mil mortos. Não são 5 mil engasgamentos por ano, como disse Caio Coppola, zombando da doença. E no Brasil, até o momento, né, a gente tem estatística aqui, confirmadas, são 2.741 mortes, sendo que a gente sabe, na verdade, que isso é muito maior mesmo. Alguns cálculos já estimam que são 10 vezes maiores do que isso, tanto casos reais de contágio quanto casos de morte. Então, provavelmente a gente está bem atrasado no cálculo aqui, diz que leva em torno de 10, 15 dias para que esses números sejam atualizados, então é muito mais. Vocês tiveram tempo para se preparar. E, como eu disse, alguns governadores e prefeitos agiram, enquanto que o governo federal minimizou o impacto disso, né? Um presidente que enfiou a cabeça na terra e fingiu que nada estava acontecendo. Que foi uma estratégia política, na verdade, também, né? De transferir a culpa dele, a responsabilidade dele como chefe de Estado, transferir isso para os outros. Quando houver a crise econômica, eu jogo na conta do governador, eu jogo na conta do prefeito. Não fui eu que ordenei a quarentena. Eu não queria isso, eu queria que vocês trabalhassem, que o mundo continuasse funcionando, que corpos se empilhassem nas ruas. Bem, apesar da advertência, apesar dos casos em outros países, apesar dos alertas, apesar dessa máquina do tempo que havia, que vocês poderiam olhar para o passado e entender o que poderia vir para o futuro no Brasil, mesmo assim, o cenário que a gente temia está se configurando. Semana passada eu vim aqui e falei sobre o Ceará, que já informava que o sistema de saúde estava entrando em colapso, e Manaus também, e o estado de Amazonas também indicava isso. E agora se concretizou. Pelo menos em Manaus, agora a gente sabe que o caso já saiu do controle. O prefeito da cidade, que é o Arthur Virgília Neto, já deu entrevistas, já gravou vídeos, já chorou, suplicando a ajuda do governo federal, porque, segundo ele, lá em Manaus já não é mais um caso de colapso do sistema de saúde, já não é mais um caso de colapso do sistema funerário. São muitas mortes, muitos corpos a serem enterrados por dia lá em Manaus, mas é um caso de calamidade pública.
Então, embora a gente não veja cenas ainda, né? Eu espero que a gente não veja, mas embora a gente não veja cenas ainda, como no Equador, o meu receio é que isso venha a se tornar realidade em breve, em algumas regiões. Porque a pandemia não afeta todas as regiões de maneira igual. Aqui na Espanha não foi assim, por exemplo. Aqui na Espanha, Madrid foi o foco principal. Algumas outras regiões próximas, algumas cidades, algumas comunidades autônomas também tiveram problemas, mas não se espalhou de maneira igual e não contaminou todo mundo igual. O país fechou completamente, todo o país, mesmo regiões com pouquíssimos casos, e isso evitou o aumento da curva de contágio. Agora, nesse momento, já se estabilizou e começa gradualmente a cair. Mas mesmo assim, como eu disse, foram mais de 20 mil mortos aqui na Espanha. O Brasil é um país muito maior. É um país maior, com população maior, com um sistema de saúde mais precário e com uma população extremamente fragilizada. Não me surpreende que a gente veja isso acontecendo em Manaus, por exemplo. Como eu falei aqui no último vídeo, tem pouquíssimos leitos de UTI lá. Eu vi uma reportagem hoje dizendo que eles estão tendo que improvisar para poder criar respiradores com sacos plásticos. Porque eles não têm o equipamento, eles não têm condições de cuidar das pessoas. Eu vou pôr para vocês aqui um vídeo do Arthur Vigílio Neto, prefeito de Manaus, no qual ele fala a condição da capital do estado. Assistam. Antes da Covid, o número de sepultamentos em Manaus, ele ficava entre 20 e 35. 35 quando? Quando você tinha aquelas gripes sazonais, como aconteceu com a H1N1, que foi pesada. Aquelas gripes assim de estação. Começa a chover, chove muito, então dá as gripes. De repente, esses números foram pulando. Um dia bateu em 66 sepultamentos, depois foi para 88, ontem foi para 121 sepultamentos e hoje 106. Mas com uma coisa muito grave, que eu devo dizer para você, com a gravidade que o assunto merece. Ontem, 17% das pessoas que foram sepultadas, elas morreram em casa, ou seja, a necessidade de se ampliar radicalmente o atendimento a essas pessoas é uma necessidade que salta aos olhos de qualquer pessoa racional. Hoje, das 106 que foram sepultadas, 36,5% das pessoas morreram em casa. Então, está se caracterizando uma certa falência, um certo colapso mesmo das possibilidades de atender. E eu suponho, como eu disse, que esse cenário vai se repetir em outras cidades também. Não será apenas Manaus. Porque a previsão feita por especialistas é que o pior do cenário será agora, nessa última semana de abril e durante o mês de maio. E como você tem uma quarentena que não tem tido a adesão necessária para reduzir o número de contágios, porque o ideal seria mais 70% da população em casa, em algumas regiões está em torno de 50%, outras cidades estão reabrindo, já estão falando em reabrir a economia no Brasil, o que me parece completamente absurdo, porque nem chegou o pior da pandemia ainda, nem chegou ao pico de contágio, já estão falando em reabrir. Então, me parece realmente que a gente verá algumas coisas assustadoras no Brasil. Já temos ouvido histórias de médicos que não têm equipamento de segurança, de proteção individual, que vão brigar pelo equipamento. Vou deixar para vocês aqui linkado no comentário fixado uma reportagem do Intercept de uma enfermeira falando sobre isso, descrevendo a cena de médicos e enfermeiros brigando por luvas, por máscaras, o medo da morte desses funcionários, desses profissionais de saúde. Porque aqui na Espanha, por exemplo, só para mencionar o contexto no qual eu estou, 15% dos infectados são profissionais de saúde, são enfermeiros, médicos ou profissionais de hospitais. E o pior é saber que, na verdade, muita gente não leva a sério essa situação, porque o espaço de disputa, essa guerra se dá dentro dos hospitais. Então, quem está fora disso, quem está em casa, por exemplo, ou quem está trabalhando e levando a vida normal agora, porque acha que não vai pegar nada, não vê o que está acontecendo. Isso está dentro dos hospitais. São médicos, enfermeiros e outros profissionais lidando com isso diariamente, vendo as pessoas morrendo lá dentro. Então a gente não vê a luta dessas pessoas.
E se você não procurar, você não ler, você não procurar no jornal, você não procurar cenas disso, você não sabe o que está acontecendo. Se você optar por se alienar, você não vai saber. Inclusive, esse é um dos dilemas éticos, de questões de bioética, na verdade, né, de reflexões sobre profissionais se pondo na linha de frente. Porque a gente tende a pensar nos médicos e enfermeiros como se fossem super-humanos, né, sobre-humanos. E eles são humanos também. Se você ler a reportagem que eu mencionei aqui da Intercept, você vê uma enfermeira que tem medo de morrer. Também faz parte do grupo de risco e tem medo de morrer. Também tem familiares. Quando a gente pede para vocês ficarem em casa, para que vocês evitem a curva de contágio, não é apenas para que vocês se protejam e seus familiares e dos outros, mas também que vocês protejam os médicos, os enfermeiros ou os profissionais de saúde. Porque essas pessoas também têm parentes. Também fazem parte de grupo de risco às vezes. Também podem morrer por causa da sua negligência, caso você ignore as orientações. Caso você resolva imitar o presidente da República e sair na rua cumprimentar as pessoas. E um aspecto que o prefeito de Manaus mencionou ali, e que a gente viu muito, tanto na Itália quanto em Nova York também, e agora em Manaus, ele disse que um percentual grande dessas mortes em Manaus ocorreram em casa. Então o que aconteceu? Provavelmente essa pessoa foi para o hospital, chegou lá, não tinha mais leitos, não tinha mais como ser atendida. E eu li um relato no Equador nesse sentido, de um jornalista que a mulher dele estava com coronavírus, ele levou a mulher para os hospitais e todos os hospitais estavam lotados. Ele chegava na porta do hospital e mandava ele embora. Não tem leitos, vai embora, vai para outro hospital, aqui não tem lugar. E ele dizia, porque a descrição que você tem, né, do coronavírus, de como afeta os pulmões, é como se as pessoas estivessem se afogando, tivessem engolido água e estivessem se afogando. E ele dizia, mas a minha esposa está se afogando. E os trabalhadores dos hospitais diziam, todos aqui dentro estão se afogando. Todos aqui dentro estão se afogando. Então, possivelmente, muita gente lá em Manaus foi para o hospital, pediu ajuda, não foi atendido, voltou para casa e morreu. Em Nova York estava acontecendo isso. Em Nova York, o que acontecia? A pessoa chamava a emergência, o 911, vinha lá a ambulância na casa da pessoa, perguntava quais eram os sintomas, ela dizia que tinha sintomas leves, estava tossindo, e o paramédico dizia, olha, se piorar, você vai para o hospital. Eles iam embora, a pessoa piorava e morria em seguida. Porque diz que é muito rápido o processo. Você está com sintomas leves de manhã, no fim do dia você já está em estado crítico. Claro, nem sempre, né? Em algumas circunstâncias, pelo menos, em alguns casos particulares. Então, muita gente em Nova York morreu em casa também, porque não tinha como ser atendido. Eles não iam levar para os hospitais porque estavam superlotados, só casos graves ou críticos estavam sendo tratados, em algumas circunstâncias nem isso, porque já não tinha mais espaço, então as pessoas morriam em casa. Quando a gente recomenda que vocês fiquem em casa, que não se ponham em risco, é por causa disso. É para evitar esse cenário do Equador, para evitar esse cenário da Itália, cenário da Espanha, cenário de Nova York. De Manaus agora. No final desse vídeo aqui eu vou deixar 2 vídeos mostrando a fila para enterrar corpos em Manaus, num dos cemitérios lá. Filas de carros funerários para enterrar corpos lá. E um outro vídeo que é de uma vala comum. Porque é o que eles estão fazendo agora. Em muitas cidades do país, eles estão cavando já covas, se preparando para o que vem. Milhares de covas. Então, repito aqui, é importante a gente falar isso aqui porque eu não sei até que ponto as pessoas estão levando a sério, de fato, né? Compreender a dimensão disso. Primeiro, não é um resfriadinho, não é uma gripezinha. Não ouçam esse presidente imbecil. E 2, não é um engasgamento. Não ouçam esse comentarista político idiota. É algo grave. Muita gente está morrendo. Nesse momento, no mundo, já são 2,6 milhões de casos confirmados e 180 mil mortos. E eu li uma reportagem hoje ainda no New York Times falando que o diretor do CDC, que é o Center for Disease Control dos Estados Unidos, que é o órgão que lida com doenças nos Estados Unidos, ele alertando que a segunda onda da pandemia, porque o que se imagina que vai ter agora, né? Teve uma primeira curva, quarentena, redução da curva, voltam a funcionar, volta a operar a economia e depois terá uma outra curva menor, ou talvez até maior, não se sabe. Ele disse que a segunda curva pode ser pior ainda. No hemisfério norte, que ele disse que a segunda curva virá no inverno e virá junto com a gripe, que já mata muita gente no mundo também. Então você vai ter 2 doenças que matam pessoas, uma mais grave, que é o coronavírus, uma menos grave, que é a gripe, 2 doenças contagiosas matando juntas. E isso vai mais uma vez saturar o sistema de saúde, mais gente vai morrer. A ideia aqui, obviamente, não é ser alarmista com vocês, mas se você tem o mundo inteiro parado hoje, em quarentena,
parado por causa desse vírus, é porque não é brincadeira. É porque não é um resfriadinho. É algo grave. Então aguentem as pontas aí, continuem na quarentena quem está. Quem não levou a sério, comece a levar a sério, porque o negócio vai piorar ainda. Fiquem em casa e se cuidem. Tchau, gente. Vocês que ficam pensando aí que é brincadeira que está acontecendo na nossa cidade. Olha o que está acontecendo na nossa cidade. Olha o que está acontecendo na nossa cidade. Ali embaixo mostrei. Olha de carro de funerária aí, ó. Olha aí. Olha aí de carro de funerária que tem. Entendeu? Isso aqui em menos de 10 minutos, tá? De manhã foram enterrados 60, os que estão falando aqui. 60, olha de carros aí, de funerária. Isso aqui não é carro, tudo é uma funerária. Ó, ó, olha lá atrás. Fora o outro lado. Olha como é que tá aqui. Olha como é que tá a situação. Olha como é que é isso. Sofrimento é esse. Olha o sofrimento. Olha como é que tá isso aqui de carro de funerária, de pessoas sendo enterradas. Só hoje de manhã foram 60. Olha como é que tá de carro aí, de funerária. Pessoas morrendo. Perdendo a sua vida. Olha aí, meus amigos, agora é o meu irmão. Então, enquanto a máquina está trabalhando aqui, ó, abrindo a vala, uma vala imensa, de 10 em 10 estão sendo enterrados, né? Meu irmão foi agora o terceiro, ó. Tá entendendo? Essa é a realidade, meu amigo. Então, nós vamos... Eu peço dormir agora, entendeu? Se vocês têm algum... Tem 4 copos aqui, né? Eles vão pegar mais 6 lá. São 10, meus amigos. Então, eu tô mostrando pra vocês a realidade, né? Vamos se cuidar, pelo amor de Deus. Fique com Deus, todo mundo.